noite, queridos irmãos. Estamos aqui para mais uma pausa para reflexão. Hoje nós vamos tratar do assunto que ficou combinado em outra pausa, que nós falaremos um pouquinho sobre a questão dos inimigos. O que são os nossos inimigos ou adversários? Nós podemos dizer que existem os inimigos internos e externos. Nós temos dentro de nós algumas coisas que se tornam para nós os nossos próprios inimigos, sentimentos que carregamos, traumas, dramas, que nós alimentamos como verdadeiras criaturas dentro de nossa interioridade, com as quais nós precisamos lidar muito rapidamente, porque são elas que impedem que nós possamos avançar em muitos campos. Se nós temos muito pouca estima por nós mesmos, por exemplo, se nos desmerecemos, se nos desmotivamos, é porque precisamos desenvolver por nós um afeto, uma profundidade maior do que temos tido. E é por isso que muitas vezes em nossa jornada, quando falamos do inimigo externo, primeiro precisamos pensar sobre esses adversários que nós temos alimentado. Tratemos logo, porque são exatamente essas criaturas internas que vão trazer uma sintonia para os nossos inimigos externos. Quem são nossos inimigos externos? Ao longo de nossas múltiplas existências, muitas vezes nós criamos dificuldades no nosso e no caminho de muitas pessoas. Por ambição, por inveja, por muitos outros motivos, nós vamos trazendo, criando em nosso caminho inimizades, ódios, ressentimentos. Muitas criaturas que a gente ainda não conseguiu perdoar ou ser perdoado por elas. E é por isso que Jesus vai dizer: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Há alguns pontos que nós podemos citar pela necessidade que temos de realmente desenvolver para com os inimigos uma forma de superação. Nós vamos falar primeiro de desenvolver essa capacidade de perdoar. O perdão não é fácil. E o perdão tem a ver com memória. Até porque a nossa memória não vai ser apagada. Nós não apagamos memória. Nossas memórias todas as existências estão guardadas, estão arquivadas para consulta posterior. Quando tivermos condições evolutivas, nós podemos consultar os arquivos do nosso passado e sabemos exatamente o que vivemos. Então não tem como apagar. Tem como nós tornarmos esta visão diferente daquele fato. O perdão tem a ver com isso, de mudar a atitude com que vemos as coisas. Por que mudar? Porque é importante entender que todos nós, em segundo ponto, que todos nós somos pessoas capazes de errar. Nós não somos perfeitos. Quando apontamos o erro de um irmão, muitas vezes nós esquecemos que nós fazemos muitas coisas erradas. Paulo de Tarso vai dizer lá: não faço o que prefiro e sim o que detesto. Nós deixamos de fazer o que é certo e fazemos o errado, mesmo sabendo que é errado. E isso não é uma vez, são várias. Muitos daqueles que se tornaram nossos inimigos são criaturas que se ressentem de coisas ruins que fizemos e que temos consciência que foi ruim. Então, mais daí um motivo para que exercitemos o perdão. Em terceiro,
Nosso trabalho é de angariar amizade e compreensão. Haja vista que muitos processos de inimizade são resolvidos a partir do momento que nós aceitamos este inimigo como nosso próprio parente. Quanta vez aquela criatura que nós fizemos cair, que nós perturbamos, que nós atormentamos, que nós não auxiliamos, se torna nesta vida o nosso filho querido, a nossa filha querida, nosso esposo amado, nosso companheiro, nosso irmão, nosso pai ou nossa mãe. Diferentes papéis trazem o indivíduo de volta e o dever, sobretudo, de reconciliarmos-nos com esses indivíduos, através do processo da amizade, da superação. Muitos irmãos chegam e dizem: eu tenho problema sério com meu esposo, com a minha esposa, com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, com meu filho, com minha filha. Não importa qual o personagem está hoje em nossas famílias, o convite sempre é de superação e de amor. Mas é importante entendermos que este amor a que Jesus nos convida não é o amor pleno que nós temos com facilidade com as criaturas com as quais não temos dificuldade. O que ele fala não é o gostar, este gostar profundo, mas ele fala deste amor que emite respeito, no qual nós compreendemos a criatura, respeitamos e tratamos-nas com o melhor que podemos fazer no trato com alguém. E é importante distinguirmos isso. Há pessoas com quais temos uma facilidade imensa de lidar. Não temos conflitos, somos afáveis, agradáveis, ficamos felizes na companhia. E há criaturas que precisamos nos esforçar. E é justamente com essas que nós precisamos realmente manter um esforço maior. Nesse esforço de respeito e compreensão e tolerância. Toda vez que a gente aponta o erro do outro, com um dedo, outros 4 dedos ou 3 dedos se voltam contra nós, nos apontando também que nós temos falhas. Enquanto estivermos a caminho, como diz o Evangelho de Mateus, com os nossos adversários, entremos em acordo, antes que cheguemos no tribunal. Que tribunal é esse, senão a nossa própria consciência nos acusando de não termos feito o melhor que podíamos? Então, ao retomarmos nossa reflexão de hoje, em primeiro lugar, a capacidade de perdoar, em segundo lugar, a tolerância na compreensão de que nós também erramos, e em terceiro lugar, a necessidade profunda de desenvolvermos a amizade e o amor, respeito por esses irmãos, para que nós, ao entrarmos em contato, não entremos em conflito, não nos perturbemos e tornemos nossa vida muito pior. Não vamos esquecer, irmãos, nós não esquecemos, mas nós vemos com olhos diferentes. Quando evoluímos, olhamos aquele ato lá cometido contra nós e compreendemos que por trás dele havia outros motivos sérios. E aí nós seguimos. É por isso que muitas histórias, elas realmente têm um fim positivo quando a gente começa a compreender a razão pela qual tal ou tal criatura criou dificuldades no caminho. E quando muitos nos procuraram de outras vidas e nos encontrarem nesse esforço no bem, com certeza nós poderemos vencer essa barreira e não sermos atormentados pelas perseguições do inimigo. Que possamos a cada dia vencermos então esses pequenos monstros internos que são nossos inimigos, representados pelos nossos sentimentos de desvalia, de desamor. Vençamos isso dentro de nós, os rancores, os ressentimentos e as mágoas, e sigamos em frente nessa constância pelo melhor. É tão mais importante nos preocuparmos no novo plantio,
que significa uma colheita bem melhor no futuro. Paz e luz, queridos irmãos, força e coragem nessa estrada que nos convida a um esforço constante de superação.